Certo, Beleza. agora, peraí, agora tem, Tô saindo. tem que voltar, né? Command Tab e Google Chrome. Pronto, já voltou. Isso, bravo. Aham, tá Tô legal. saindo, boa sorte aí. Tá bom, obrigado. Gente, um bom dia para todos e todas vocês. Estamos aqui para mais uma live do Desafio Destrave Sua Vida em 15 dias. Tem sido uma experiência fantástica, né? Estamos aí na segunda semana. Vamos terminar na terça-feira, porque teve uma live por problemas técnicos, não conseguiu concluir no domingo passado. Então, nós vamos estar encerrando na terça-feira. Todo o conteúdo que foi apresentado até agora, os resumos, com as dicas, com os desafios, referências bibliográficas, né? Estão lá, né? Estão lá no grupo do Telegram. Então, quem não entrou ainda no grupo do Telegram, é só chegar lá. Quem está no Instagram, abaixo do meu perfil tem uma descrição, clica lá no link, né? Que você pode acessar e ter acesso a todo esse material extraordinário. A ideia é que você faça uma atividade por dia, né? Um desafio por dia. Agora, de manhã mesmo, eu estava na Mata Atlântica, fazendo uma caminhada pela mata, que eu estou querendo construir uma trilha e convidar algumas pessoas para participarem também, né? Então, nós falamos aqui da medicina da floresta, já tivemos aqui algumas pessoas abordando temas que têm a ver com essa visão sistêmica das constelações familiares, e hoje nós temos o prazer de receber a Isabela Oliveira, que é professora da Hellinger Schuler, né? E foi um dos destaques também do Constelar, que foi o primeiro congresso internacional online sobre constelações familiares que nós fizemos em parceria com a Hellinger, onde teve a Sofia Hellinger, a Simona Rose, os grandes professores do Brasil e do mundo, e a Isabela foi uma delas, né? E aí estamos aqui mais uma vez. Dessa vez vamos falar de um tema que interessa naturalmente a todos nós, né? Que é a questão da felicidade. E aí nós temos a oportunidade de rever a Isabela tratando de um tema tão fundamental para a vida de todas as pessoas. Então, Isabela, seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria, você pode falar um pouquinho, de repente fazer uma pequena apresentação, e aí você já pode entrar na temática da felicidade, e aí a gente vai conversando aqui no decorrer da live. Tá ótimo, querido. Primeiramente, muito agradecida mais uma vez por esse convite. É sempre uma alegria poder compartilhar com você, com todas as pessoas aí que te seguem há muito tempo, e também poder compartilhar um pouco desse conhecimento maravilhoso que é a filosofia de Bert Sophie Hellinger, que são as constelações familiares, e como ela dialoga, né, com várias áreas do conhecimento. Querido, eu só queria te dizer que tem um pedacinho do seu telefone aí que está aparecendo no vídeo. Isso. Ok. Poder, né? Okay. Então, eu só com relação a mim, a única coisa que eu gostaria de dizer é que, primordialmente, eu sou professora da Universidade de Brasília já há 23 anos, eu sou uma colaboradora da Escola Hellinger. Isso é muito importante marcar, porque há muitos anos eu venho trazendo essa contribuição também para muitos alunos, onde eu sou professora, sabe do que, Wallace? Você não acredita, eu sou professora de criatividade. Opa, que maravilha. A coisa que deixa feliz é quando a gente entra em contato com a nossa criatividade, que a gente pode deixar expressar o prazer. Sim. Na criação, nós somos a própria criatividade, né, Wallace? Então, com certeza. Além disso, eu também sou psicóloga e consteladora familiar, muita coisa, mas não é o caso. Vamos entrar no que me interessa hoje, que é falar sobre esse assunto incrível que é a felicidade. Bom, inicialmente, o que eu posso dizer, Wallace? Primeiro, a gente tem que entender de que felicidade nós estamos falando. Uhum. Né? Porque, olha só, quando a gente vai olhar os dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos 330 milhões de pessoas com depressão no mundo. O Brasil é o país da América Latina com o maior índice de depressão. E o que a gente observa é que a felicidade é um dos valores mais importantes dentro da atualidade. Agora, nós estamos falando de que felicidade? Porque existe uma felicidade, Bert Hellinger fala que é a felicidade do eu. Ou seja, é aquela felicidade onde, eu como eu criança, quando a mamãe me dá um chocolate, eu fico feliz. Eu ganho mais dinheiro no final do mês, eu fico feliz. Eu tenho isso, eu fico feliz.
Mas nós não estamos falando dessa felicidade, porque essa felicidade ela é fadada a desaparecer. Ela é fugaz. Então, faz parte da natureza humana a infelicidade. Não tem como a gente excluir a infelicidade. Então, em toda experiência de felicidade também está, junto com a experiência da felicidade, a infelicidade. E isso não só é um descobrimento do Bert Hellinger, né? Porque para o Bert Hellinger, o início de toda felicidade, como o início de absolutamente tudo, está na mãe, né? Porque com a mãe a gente experimenta a maior união e a gente experimenta a primeira dor da separação, que é o parto. Então, em toda a experiência de felicidade e infelicidade está relacionada, né? Ela está relacionada com o nosso relacionamento com a mãe. Mas o que a gente pode dizer com relação à felicidade? Existe essa felicidade pequena, mas existe uma felicidade grande, que é uma felicidade da alma. E é dessa felicidade que eu gostaria principalmente de estar tratando com você aqui hoje. Perfeito. Agora, eu também gostaria de nos lembrar, né, aqui do Buda. Por quê? Não sei se você sabe, Wallace, se os nossos aqui ouvintes e as pessoas que estão acompanhando a nossa live sabem, mas a primeira coisa depois da iluminação do Buda, que ele trouxe assim de ensinamento, foram que ficaram chamadas as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade tem a ver com a realidade do sofrimento. Ou seja, e o sofrimento aqui não é só um sofrimento de dor, é um sofrimento de insatisfação, é um sofrimento de desconforto, é um estado de ser onde nós experimentamos a falta. Porque às vezes a felicidade parece que ela está associada a um sentimento de plenitude, de união, de transcendência, mas a condição humana inclui essa insatisfação. A condição humana inclui um desconforto. Inclui uma dualidade que tem a ver com experimentar prazer e uma experiência de dor. Então, o que vem a ser essa possibilidade de alcançarmos a felicidade tem a ver com também a maneira como eu lido com essa insatisfação, a maneira como eu lido com essa falta que é inerente ao ser humano. Uma coisa é eu olhar para o meu passado, por exemplo, Wallace, e pensar assim: ah, minha mãe não me deu o suficiente, meu pai não me deu o suficiente, ou então eu não tenho suficientemente dinheiro, ou eu sou vítima daquilo que aconteceu comigo. E outra coisa, eu pegar esse mesmo copo que eu fico olhando o que falta e olhar para aquilo que tem. Eu olho para a água e falo: ah, muito obrigada pela vida que eu recebi. Muito obrigada por todo o dinheiro que eu recebi, inclusive sem trabalhar, né, Wallace? Porque quanto dinheiro nessa vida a gente recebe sem trabalhar? Quem pagou a nossa escola? Quem pagou a nossa roupa? Quem pagou tudo que a gente teve? Quer dizer, muitas vezes a pessoa fala: não, mas eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro. E só vou ter dinheiro se eu me esforçar, porque dinheiro não nasce em árvore. Mas, na verdade, o que o Bert Hellinger diz é o seguinte: tem uma parte da felicidade que é uma dádiva. Não exige nenhum esforço, nenhum merecimento. É como se existisse uma sintonia que eu posso ter com esse estado de ser, né? E pegando um pouco do que diz o Bert Hellinger e com o que diz o ensinamento do budismo, porque, na verdade, a filosofia hellingeriana ela tem uma relação profunda com as filosofias orientais, para a gente poder alcançar essa felicidade que é uma dádiva, esse estado de plenitude, isso exige de nós, como é que eu poderia dizer, uma certa disciplina de pensar corretamente, como isso que eu falei em relação ao copo, ou seja, de eu não ficar olhando para aquilo que falta, mas sim agradecer por aquilo que é, por aquilo que foi. E essa disciplina vai no nosso pensamento, mas também vai no nosso sentimento. Quanta mágoa eu guardo do papai, da mamãe, do ex-marido, da mulher, do filho, do tio, do primo. Então, para eu alcançar a felicidade, eu também posso prestar atenção, eu posso fazer um trabalho ativo de uma certa higiene, aquilo que o Bert Hellinger chama de uma purificação.
essa higiene da alma, ela tem a ver com uma higiene do corpo, mas tem a ver com uma higiene da conta bancária, tem a ver com a higiene da palavra, tem a ver com a higiene do pensamento, tem a ver com a higiene do sentimento. Então, a felicidade, ela tem dois aspectos. Um aspecto que ela é simplesmente uma coisa que eu, um estado de ser, que eu não nem preciso fazer nada para poder alcançar, que ela é uma dádiva, mas ela tem um outro aspecto, como disse Bert Hellinger, que ela é uma conquista da alma. Entende? Ou seja, e é muito interessante porque esses dias eu estava lendo um texto do Bert Hellinger, né, falando sobre a saúde. Então, muitas vezes uma pessoa, né, tem uma graça, por exemplo, de receber uma saúde, uma cura de uma doença, e vai, por exemplo, muito comum no nosso país, e nesse caso eu estava em Fátima, quando eu experimentei isso, as pessoas fazendo promessa e andando de joelhos se martirizando. É muito difícil perceber que a saúde, que a felicidade, que as coisas boas são uma dádiva, inclusive uma dádiva imerecida. Quer dizer, eu não tenho que fazer nenhum esforço. Apenas por existir eu mereço ser feliz? Completamente feliz? Entende? Então, dentro da filosofia hellingeriana, a gente tem esses dois aspectos. A felicidade como uma dádiva imerecida, que é muito difícil, porque quando eu recebo algo tão grande, vem uma necessidade natural de querer compensar, ou então dizer, não, eu preciso merecer por esta felicidade, mas ela também tem um outro aspecto, paradoxalmente, que é uma conquista. E essa conquista envolve uma reconexão, primeiramente com a minha mãe. Nesse aspecto, Bert Hellinger diz, inclusive, que existe um desnível entre o pai e a mãe. A mãe vem primeiro, e aquilo que a gente alcança em termos de felicidade é maior porque foi com a mãe que nós experimentamos a máxima felicidade, porque nós experimentamos a máxima união. E depois, então, agradecer e reconhecer tudo que a gente recebeu dos pais e dos nossos amigos e da vida durante o que passou. Porque, no final das contas, Wallace, aonde que está essa bendita da felicidade? Está agora. Não tem nada que está em outro lugar. Então, também retornar nessa higiene nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações para o agora. O agora, porque tem tanta gente que fica ou no passado ou no futuro, fica, não, mas no passado aconteceu isso. Ou então, não, nem vive o presente, então, não, para eu ser feliz, eu tenho que estudar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que passar no concurso. Mas aí a felicidade também escapa. Essa felicidade que depende de mim. Entende? Tem uma felicidade que é uma dádiva, essa é uma sintonia. Perfeito, Isabela. Na nossa cultura, né, nós também temos esse movimento de estar esperando que alguma coisa aconteça fora para que alguma coisa dentro de nós mude, né? Então as pessoas estão sempre assim, não, quando eu conseguir aquilo ali, minha vida vai ficar melhor, quando eu comprar uma casa, quando eu fizer uma viagem, quando eu tiver sucesso, quando eu tiver isso. Então as pessoas estão criando expectativa do que vai acontecer fora, para que esse estado, né, interior mude, né, para que seja feliz. Então há muito condicionamento da felicidade, muitas vezes, a coisas, a conquistas materiais ou alguma situação que vai acontecer que vai fazer com que a pessoa seja mais feliz, né? O que a ciência vem mostrando hoje que é exatamente o contrário, né? Nós precisamos buscar essa conexão maior, não é, com nós mesmos, né? Entender, como você trouxe aí a questão das nobres verdades do budismo, né? Ou seja, o sofrimento existe, mas também o sofrimento pode ser superado, né? Inclusive o Buda traz a meditação como uma das ferramentas, né? Para que a gente possa acessar esse estado de presença onde as coisas novas estão, né? Onde as novas possibilidades podem ser acessadas, né? Então eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso, Isabela, né? Nesse contexto das pessoas estarem condicionando a sua felicidade a algo que vai acontecer fora dela, quando na verdade é esse movimento interior, né, que vai provocar que algo fora, né, aconteça, né? Wallace, você citou algumas coisas aí que me lembraram algumas outras referências, né? Você falou, por exemplo, do relacionamento, né? Eu não sei se você conhece, se as pessoas que estão nos ouvindo conhecem também, um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, desde 1932, quer dizer, o maior estudo longitudinal
sobre o que leva as pessoas à felicidade. Eles pegaram 238 calouros da Universidade de Harvard, naquele momento eram apenas homens, né, na universidade, inclusive entre esses homens estava o presidente norte-americano J.F. Kennedy, né? Fizeram todo tipo de estudo, estudaram desde os exames biológicos e testes comportamentais, entrevistas. Então, a cada 2 anos, eles foram acompanhando a vida dessas pessoas e seguem acompanhando a vida dessas pessoas. A partir de um determinado momento, eles começaram a acompanhar também as mulheres. E agora eles estão fazendo esse estudo, estendendo para 2.000 crianças que esses primeiros alunos tiveram. Então, eles descobriram coisas incríveis, mas resumindo, o mais importante, o que é que nos faz feliz? O que eles descobriram? Não é o dinheiro, não é a conquista da profissão, porque essas são aquelas conquistas pontuais. Quando eu estou na infância, eu tenho uma conquista pontual. Felicidade é brincar. Quando eu estou na adolescência, felicidade pode ser conhecer a minha sexualidade. Quando eu estou na minha idade jovem, isso pode significar ter uma carreira de sucesso. Quando eu estou numa idade mais avançada, isso pode significar, por exemplo, ter saúde. Entende? Mas eles descobriram que realmente traz felicidade são os relacionamentos. São os relacionamentos. E para isso, a Hellinger Ciência ela é fantástica. E que tipo de relacionamentos são esses? São, primeiro, o relacionamento comigo mesmo. E quando a gente fala de relacionamento comigo mesmo, voltamos sempre ao beabá, que é papai e mamãe, em primeiro lugar. Bert Hellinger já mostrou que a mãe, nesse aspecto, ela tem uma precedência, né? Porque com ela nós experimentamos a completa união. E também o relacionamento com quem? O relacionamento de casal. Imagine você, são mais felizes as pessoas que têm um bom relacionamento de casal ou que não têm um relacionamento de casal conflituoso de quem vive brigando o tempo todo. Coisa simples, mas que a gente poderia dizer que, ou pelo menos a gente não tinha essa noção que se tem agora da importância dos relacionamentos para a felicidade. Outra coisa muito importante, que não só esse estudo de Harvard revelou, mas também a psicologia positiva vem trazendo para a gente, é essa ideia da importância do engajamento com a comunidade. Ou seja, para ser feliz é necessário ter um sentido para a vida. Tem que ter um sentido tanto na vida cotidiana, desse engajamento com a comunidade, como também um sentido de transcendência. Ou seja, aquilo que muitas vezes, aparentemente, como diz Bert Hellinger, nos gera uma infelicidade, digamos, uma perda de um emprego. No fundo, está a serviço de uma felicidade maior. De uma felicidade maior. Então, é como se a felicidade tivesse numa perspectiva que eu tenho em relação à vida, mas, ao mesmo tempo, numa disposição que eu tenho, em primeiro lugar, para melhorar os meus relacionamentos. Né? Então, esse foi um estudo muito interessante e também isso está muito presente, porque hoje em dia é quase como se existisse, Wallace, uma ciência voltada para estudar a felicidade. Sim, A sim, psicologia positiva é uma parte dela, mas a gente tem vários estudos da neurociência que, inclusive, né, vocês sabem que qual é o homem mais feliz do mundo? Você sabe quem é o homem mais feliz do mundo? Wallace Lima. É um monge francês budista, né? Foi feito o trabalho de neurociência e o cérebro dele revelou isso aí, né? Exato, Mathieu Ricard. E o Mathieu Ricard. E por quê? E vive lá num espaçozinho simples, né? Era um empresário e abdicou dessa série de coisas. É uma pessoa de muita sabedoria. Muito bacana o trabalho dele. Porque descobriram que, além dos relacionamentos, também é muito importante para a nossa saúde psicológica, mental, física e principalmente para a nossa felicidade, a meditação. Né? Porque a meditação ela constrói novos caminhos neuronais no nosso cérebro. E isso, olha, aí eu posso dizer que eu sou fã da meditação e principalmente da respiração consciente. Fui me tornando cada vez mais fã porque precisei também de me curar, porque também tive uma depressão profunda, Wallace Lima. Eu, como Jó e como muita gente, fui um dos 330 milhões né, que estavam lá sentados na vida e desesperados, acordando todo dia e pensando, ai meu Deus, por que eu estou vivo, por que eu não morri?
Então, as constelações familiares, e agora, né, eu posso dizer que está fazendo parte da minha rotina, da minha vida, o Cosmic Power, que foi desenvolvido pela Sophie Hellinger, que é esse trabalho de energia universal e de meditação muito simples, Wallace, são 5 minutos 3 vezes por dia. Uhum. Isso faz uma diferença. É como se também a fonte da nossa felicidade tivesse na compreensão de qual é a natureza da mente, a nossa natureza da nossa mente. Se o nosso corpo precisa de exercício, a nossa mente precisa de repouso. Ela Uhum. precisa de nada. E a nossa realidade é construída pela perspectiva que nós temos da vida e isso passa pela nossa mente. Então, receita para felicidade, apesar de que é um pouquinho chatinho, né? Fazer receitinha. Autoajudar, faça isso, exercício, meditação, relacionamento e tal. Digamos que, como uma boa mulher que tem o cérebro totalmente interconectado, eu acho que as listinhas também ajudam. A gente a Sim. entender onde pode colocar o foco. Aham. Sim, sim, Então, sim. a meditação, ela é uma prática fundamental, porque, por exemplo, esses dias eu estava lendo um livro que eu amo muito, que se chama Mente Zen, Mente de Principiante. E ele tinha uma metáfora, uma imagem para explicar o que que nós somos. Nós somos como se fosse uma porta, uma janela onde o ar entra e o ar sai. O ar entra e o ar sai. Então, pode parecer uma coisa muito simples, mas a felicidade também está nessa respiração, na respiração consciente. Ou então, como vários monges, como Thich Nhat Hanh, falam, a respiração que acalma a nossa mente macaco. Porque a nossa mente macaco fica pulando o tempo todo, daqui para cá, no passado, no futuro. E a respiração, as batidas do coração, a nossa existência acontecem no presente. Então, daquilo que você colocou, eu me lembrei desses outros estudos, dessas outras contribuições, né, tão importantes para a gente alcançar a felicidade. Maravilha, Isabela. A meditação realmente é um recurso hoje cientificamente reconhecido, apesar de ser uma prática milenar, né? A ciência vem mostrando cada vez mais que esse estado de presença ele muda quimicamente, né? Muda primeiro a frequência das ondas cerebrais, nos trazendo um estado de relaxamento, o chamado estado de coerência cardíaca, né? E tem outra coisa, Isabela, que eu estou estudando agora também, que é a medicina da floresta, né? Então, estou estudando um trabalho de um japonês chamado Dr. King Lee. Eu estava, inclusive, hoje na Mata Atlântica, vivenciando isso. Ontem eu fui para um parque meditando debaixo de uma árvore, e aí dá para entender porque Buda se iluminou debaixo de uma árvore, né? Porque o que a ciência está mostrando é o contato com a natureza, ele é impactante, fortalece o nosso sistema imune, né? E fortalece também e traz essa sensação de bem-estar, o contato com a terra, mexer a mão na terra, andar de pé descalço. Tem uma bactéria, né, chamada Mycobacterium vaccae, eu descobri isso também nesse livro, que ela também foi utilizada, né, para pacientes com câncer, e o nível de qualidade de vida subiu drasticamente. E aí essa bactéria ela impacta diretamente o sistema imune e as pessoas se sentem mais felizes, né? É uma coisa impressionante isso. E, inclusive, foi feito um estudo também no Canadá, na Austrália e nos Estados Unidos, mostrando que quanto mais árvore você tem no seu quarteirão, mais também menos doenças cardiovasculares, menos doenças respiratórias, e as pessoas também são mais felizes. Então, é esse contato com a natureza. E no livro ele traz, inclusive, essa reflexão sobre o Buda. Ele diz, olha, o Buda se iluminou debaixo de uma árvore. Então, a ciência agora está explicando por que debaixo de uma árvore é o melhor lugar para você meditar. Ontem e hoje eu aproveitei e fui meditar no parque, depois que eu li isso debaixo de uma árvore, depois que eu li isso nesse livro do Dr. King Lee. Então, é outra perspectiva também de reconexão com a natureza, né, para trazer essa sensação de bem-estar, né, e de saúde. Isso é muito interessante, Wallace. Eu também sou uma amante da natureza, fui várias vezes na Amazônia, sou uma conhecedora e uma pesquisadora das plantas e do contato que a gente pode ter com elas, quando a gente começa a ver aqueles fungos que são a internet, interconectando tudo, as árvores, esses seres maravilhosos, realmente, a gente fica pensando assim, mas por que a gente faz tanto dano à natureza?
Por que a gente se considera separado da natureza? Uhum. E a árvore? Né? Até quando você fala dessa questão do Buda, eu fico pensando também, tem um outro sentido, que é um sentido figurado em relação a essa árvore. Essa é a árvore, nossa árvore genealógica também. É a árvore da Sim. vida, como disse a Cábala. Então, Uhum. também tem uma iluminação onde eu encontro também uma verdade essencial da existência. Né? Uma árvore que começa com uma semente, que cresce, que dá frutos, que dá sombra e que também que lança as suas sementes. Quer dizer, eu uno com esta árvore, eu participando dessa árvore da vida. Né? Mas eu queria voltar aqui agora um pouco sobre o que eu falei, por que a gente faz tanto mal à natureza, ou pelo menos às plantas, aos animais. E aí Uhum. está, de novo, a nossa desconexão da mãe. Exatamente, isso é a palavra do Bert Hellinger. Eu aqui apenas reproduzo porque, afinal de contas, eu estou falando aqui sobre a felicidade. Vamos fazer outras coisas que são importantes, mas eu acho que a minha contribuição essencial também é falar sobre o que traz a constelação familiar sobre isso. Então, essa reconexão com a mãe, que nos traz essa sensação de plenitude e, ao mesmo tempo, de transcendência, elas é a base originária para todas as outras possíveis felicidades que eu posso ter. Então, esse dano à natureza tem a ver com a falta de respeito à mãe, ao feminino. Né? E também a dificuldade que nós temos em termos de sociedade consumista capitalista atual, né? Porque o que se perde com isso? A transcendência. E a transcendência é um aspecto importantíssimo para a felicidade. Eu preciso de um sentido de transcendência. Isso é da natureza humana. E por que é da natureza humana? Precisamos voltar novamente para a biologia. Quando eu estava no ventre da minha mãe, célula, a transcendência era a mãe. Entende? Porque eu era apenas uma célula e ela era um organismo. Um organismo, uma célula e um organismo completamente fusionados, felizes um com o outro, no sentido de que havia ali uma troca, uma nutrição, ou seja, tudo me era providenciado. Eu não precisava trabalhar, eu não precisava estudar, eu não precisava ganhar dinheiro, eu não precisava fazer constelação familiar, entende? Então, o relacionamento com a mãe é a base de toda a felicidade. E também dessa conexão, né? Da conexão com o universo, da conexão com a transcendência, da conexão com os outros. Porque agora você imagina, eu quero ser feliz, eu me sinto uma pessoa carente, aí vou atrás de um namorado, ou uma namorada, o que quer que seja, né? Mas se eu sou uma pessoa carente, o que vai acontecer? Eu vou encontrar o quê? Vou buscar no outro o quê? Uma mãe melhor, um pai melhor. Isso não é a base de um relacionamento de casal bem-sucedido. Por isso, a base, por exemplo, do sucesso no relacionamento afetivo é, em primeiro lugar, tomar aquilo que veio dos pais, tomar aquilo que veio da mamãe, eu poder estar nutrida. Isso não quer dizer que eu sou completa, porque o próprio fato de sermos homens e mulheres faz com que eu, mulher, precise de um homem, e um homem precise de uma mulher. Né? Mesmo que com toda a constituição dos destinos, algumas pessoas floresçam a partir de um destino, por exemplo, homoafetivo, mas enquanto a existência é polar, um necessita do outro. Olha, e outra coisa que eu vi esses dias no Facebook, o Wallace Lima, que eu acho assim, de fundamental importância para a gente entender a dimensão sistêmica e a dimensão ampla da felicidade, que é essa coisa a importância de estar engajado num grupo. Olha, ninguém vive sem ajuda, Wallace. Para nascer, nós precisamos de ajuda. Para morrer, nós vamos precisar de ajuda. Alguém vai ter que enterrar nosso corpinho. Sim. Então, também, ter felicidade é dar felicidade. Então, é poder ter um sentido de serviço à vida. E, ao mesmo tempo, um serviço à vida que provém de uma determinada plenitude. Eu já recebi a vida, eu já recebi tudo o que eu precisava. Presta atenção no presente, cada um agora, aqui, agora. O que está te faltando realmente? Quando a gente olha, por exemplo, eu estou aqui nessa sala conversando com você, não está me faltando nada. Talvez um copinho d'água, mas não mais nada. Uhum. De um modo geral, é assim. Quando a gente olha para a realidade do presente, muito pouco nos falta. Uhum.
talvez nos falte mais o agradecimento. E olha só, você sabe que eles também, dentro da física, você que estuda aí a tanta física quântica, né? Tudo. Eu acho que você pode até falar melhor do que eu sobre isso. Mas a vibração da gratidão, ela é maior do que a vibração do amor. A vibração da gratidão é altíssima dentro dos nossos sentimentos. Então, você quer atrair para a sua vida tudo de bom, alegre, próspero? Agradeça. Agradeça. E, ao mesmo tempo, veja bem, às vezes chega alguma coisa desconfortável, já que, como disse a primeira nova verdade de Buda, a realidade da existência envolve o sofrimento. Mas qual é a atitude, qual é a postura diante da dor, diante do sofrimento? E isso nos ensina a Hellinger Ciência também e o budismo também, que tem a ver com o quê? Um centramento, que é esse estado de presença que você nos trouxe, uma capacidade de, por exemplo, assim, veja bem, acontece uma coisa ruim na minha vida, uma coisa ruim na minha vida. Se eu tenho esse estado de presença, eu posso ampliar minha consciência para algo muito maior. Então, essa gotinha de óleo que está atingindo a água, não é a água toda. Então, eu posso ver os eventos que são dolorosos na minha vida e, por exemplo, permitir que esses eventos sejam entendidos dentro de algo muito maior. Então, eu olho para algo que desagradável que acontece comigo, com essa chavezinha do budismo, que é o desapego. Ou com a chavezinha que traz a constelação familiar, que é a concordância. Ou seja, eu olho para tudo isso e ainda falo assim, que interessante. Eu sei que é difícil, mas a gente está aqui para quê? Também para praticar, né? Com certeza. Isabela, você trouxe aí mais uma vez essa questão dos pais, inclusive a Vera, que tá aqui conosco também, acabou de deixar um comentário, né? Ontem a gente trabalhou essa questão dos pais e agora você está trazendo a questão dos pais exatamente como foco principal, ou seja, como a base, né? Como uma base da felicidade. Então, há essas duas relações fundamentais na nossa vida, a relação com nós mesmos, né? E a relação com nossos pais, porque termina que a relação com nós mesmos ela é influenciada diretamente na relação com os nossos pais. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa ter, eu fico imaginando uma cultura onde a gente possa educar as pessoas que estão pretendendo ser pais, né? Eu tive a experiência de conviver com isso na Rússia. Em 2010, eu tive numa universidade lá em São Petersburgo, e eu fiquei muito feliz lá que ele tinha um departamento da universidade voltado para a felicidade. E era exatamente voltado para a orientação dos pais que, né, quando a mulher dizia, estou grávida, então começava uma preparação do casal, da família, no sentido de construir um ambiente, né, um ambiente enriquecido, né, como os neurocientistas falam, né, para exatamente receber esse novo ser que está chegando. Tem a doutora Eleanor Luzes também trabalha com a ciência do início da vida, né, que é exatamente essa questão. Na Holanda, esses trabalhos de apoio à mãe, né, vem influenciando, inclusive, nas prisões. As prisões da Holanda estão ficando esvaziadas. Eles estão alugando as prisões por alemães porque tem um baixo índice de criminalidade. E isso, um dos motivos é esse trabalho de apoio, né, ao casal, à mãe, ao filho que nasce, né? Então, fico imaginando que isso, digamos assim, é uma perspectiva de uma nova cultura que nasce, né, da compreensão da importância do apoio aos pais, né? E orientação também para os pais, né? Isso é fundamental. Eu sou professora. Isso não tem como a gente fugir de uma transformação da educação. E também uma transformação da perspectiva da própria existência. Quando você fala algo assim, por exemplo, a gente fala de índices econômicos, né? Então, nós temos países de primeiro mundo, de segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, zero, nem participa do mundo, digamos assim. Mas olha o que aconteceu com relação ao Butão. É o índice de felicidade bruta. Ou seja, eu utilizo um outro critério para poder avaliar o que significa a prosperidade de uma nação. Entendeu? Então, eu acho que exige uma mudança de mentalidade profunda e, obviamente, que essa mudança de mentalidade passa por aquilo que o Bert Hellinger chama de consciência, né? Porque, veja bem, muitas vezes, um dos maiores empecilhos à nossa felicidade é a consciência. A consciência, no sentido hellingeriano, ela tem 3 regiões. Essas regiões, ou essas
essas amplitudes do amor, é como se fosse assim, a consciência pessoal, eu amo as pessoas que fazem parte do meu grupo. A consciência coletiva, esse nível da consciência coletiva, ela vai amar também o amor vai se estender a toda a transgeracionalidade, a tudo aquilo que aconteceu no passado da família. E eu tenho um nível da consciência que é uma consciência espiritual, onde absolutamente tudo e todos têm o direito de pertencer e da mesma maneira, sem nenhuma classificação. Então, veja bem, o que acontece? Vamos dar exemplos práticos, assim, porque uma parte essencial para a nossa realização, para a nossa felicidade, é a sexualidade. Entendeu? Assim, nós precisamos... a sexualidade é a nossa energia vital. Sim, Ela sim. não é só a minha atração, o meu relacionamento com outras pessoas. Ela tem a ver com o meu corpo, ela tem a ver com a minha vontade de viver, o meu prazer, o meu tesão de estar vivo. Sem isso, não tem como a gente dizer que tem saúde, a gente poder dizer que experimenta essa felicidade. A felicidade também tem um nível neuroquímico, a felicidade também tem os seus hormônios, né? Tem a nossa neurociência. Há uma relação direta, né? Exato. Mas, veja bem, aí eu sinto, vamos falar assim daquela coisa bem cotidiana mesmo, né? Então, digamos assim, eu senti atração por uma determinada pessoa. Mas aí o que acontece com a minha cabeça, com a minha consciência? Não, mas isso não pode. Isso não posso nem pensar em fazer uma coisa dessa. Então, quem é que está nos impedindo de ser feliz? Na verdade, é uma parte da nossa consciência. Entende? Então, assim, fica uma guerra na consciência do tipo, a minha consciência corporal diz, é esse, é esse, é esse, é esse. E a minha cabeça diz, esse não, esse não, esse não. E o pior de tudo, aí a lei diz, não, mas esse não, é casado. Essa não, é casada. Então, em primeiro lugar, eu não vou dizer que em primeiro lugar, porque são tantas coisas, mas muito importante para se experimentar a felicidade é o processo de dar-se conta e ampliação da consciência e ampliação do amor. E nisso a constelação familiar nos ajuda de uma maneira maravilhosa. Por exemplo, o que Bert Hellinger descobriu com relação à nossa consciência? Nós temos esse nível da consciência pessoal, é um nível da consciência pessoal que experimenta culpa e inocência. Fica leve ou fica pesado. Mas veja bem, você pode observar na sua rede de amigos aí, vai ter gente que vai trair, vai ficar, tá tudo bem, você faz parte, a vida é assim mesmo. E outras, meu Deus do céu, o que eu fiz? Acabou meu pensamento, acabou meu casamento, entendeu? Então, o que o Bert Hellinger descobriu? Que a nossa consciência não fica leve e pesada de acordo com o que a gente faz. Não. A consciência fica leve e pesada se aquilo está de acordo com o grupo que eu pertenço. Então, esse homem, muitas vezes, pode vir de uma família onde, esse que ficou feliz com a traição, onde é comum que os homens traiam as suas esposas, né? Ou que tenham mais de uma esposa. Então, para ele deixar de fazer isso, é que vai ter que ser, como de uma certa maneira, trair a sua consciência pessoal. Então, para ele poder alcançar uma felicidade, por exemplo, mais duradoura com uma única companheira, ele vai precisar trair a sua consciência de uma certa maneira, deixar de ser leal a esses tantos homens que seguiram fazendo isso. E para essa outra pessoa que não pode trair de jeito nenhum, talvez seja o contrário. Talvez seja observar que também existe uma sabedoria no corpo, também é importante dar atenção àquilo que o instinto nos diz, né? Então, nesse processo de ampliação da consciência, em primeiro lugar, dar-se conta daquilo que acontece com você. A minha consciência está pesada, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Num segundo momento, observar que aquilo que acontece comigo, no meu presente, o que eu vivo no meu presente, não se relaciona só a mim, mas tem a ver com a história da minha família. Então, esse instinto, por exemplo, para atrair, ou este instinto de procriação, tanto pode ter a ver com a nossa biologia, né, no caso dos homens aí e tal, distribuir a sua semente, mas também tem a ver com a nossa herança familiar, que tem a ver com as histórias. Então, tem a ver com a necessidade de cumprir com um destino da família. Então, muitas vezes, aquilo que eu sinto como um instinto, imagina, um suicida. Eu tenho que me matar. Eu tenho que me matar. Como assim?
Que instinto é esse que me leva para a infelicidade, que me leva para a morte? Então, é por isso porque nós somos movidos por forças muito profundas do nosso inconsciente, que tem a ver com esse inconsciente familiar, mas tem a ver com o inconsciente de um país, né? Então, uma vez eu tive presente numa constelação, por exemplo, onde o que se observou que estava atuando, inclusive, no sucesso de uma empresa, o Wallace Lima. Tinha a ver com o passado do lugar onde essa empresa tinha se estabelecido, por incrível ou não que pareça, era uma madeireira. Aí nós estamos falando de árvore, ou seja, do mal que essa madeireira fazia, mas tinha a ver também com todo o assassinato que tinha acontecido dos povos nativos, no caso dos índios, no sul do Brasil. Então, tem uma parte da nossa felicidade que eu posso me dar conta, onde a minha consciência fica pesada, onde a minha consciência fica leve, observar realmente se aquilo que eu vou fazer vai trazer um mal para mim, para as outras pessoas, que dano é esse, ao invés de olhar para a consciência como mestre. A consciência não é o nosso mestre. Ela é fluida, ela se modifica de acordo com o grupo que eu estou participando. Então, eu não posso apenas escutar a voz da consciência, eu tenho que ver os resultados das minhas ações. E eu tenho que entender que, além dessa consciência que fica leve e pesada, eu também tenho uma outra consciência. E essa consciência, ela me empurra, às vezes, em direção à doença, em direção à morte, e em direção a fazer coisas que realmente não me trazem nenhuma felicidade. Então, isso também foi um dos grandes descobrimentos do Bert Hellinger. Muitas vezes a pessoa fica feliz com uma doença. Uma pessoa fica feliz quando pensa na possibilidade de morrer. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, ela está sendo leal a esse nível profundo da consciência que ama a família. Então, se alguém foi assassinado, alguém se suicidou, muitas vezes eu posso sentir esse instinto de me juntar a esta pessoa. E isso é mais profundo do que a minha consciência diz, poxa, a igreja, a religião, todo mundo diz que o suicídio não é legal, que não é bom, que é ruim, o que quer que seja, ou até que é proibido pela lei, eutanásia. Mas não dá. Existe uma coisa muito mais profunda que me movimenta, né? Então, a saída desses dilemas, desses conflitos de consciência a partir da Hellinger ciência, das constelações familiares, é a ampliação da consciência. Ou seja, eu dou a tudo e a todos o mesmo direito de pertencer. Ou seja, eu olho para o meu desejo de me relacionar com um homem casado, ou de não me relacionar com um homem casado, ou a minha vontade de morrer, ou de ficar doente, ou de viver, e dou a isso, em primeiro lugar, uma concordância. Eu reconheço, isso existe, isso está presente, isso veio me ensinar algo. Isso veio me ensinar, eu vim aprender algo com isso. Então, existe nesse processo uma dissociação, não é bem uma dissociação, é uma desidentificação, onde eu posso olhar para a minha vontade de morrer e olhar para ela e falar, você está aí, você existe, eu reconheço você, você faz parte. Ou para a minha tristeza e falar, você está aí, a minha doença, que bom, tudo existe, tudo tem o direito de pertencer, o que eu posso aprender com isso? Porque eu vou te falar uma coisa, a gente aprende muito mais com as dificuldades. Muito mais com as dificuldades. Então, se você olhar para a sua vida e pensar assim, não, eu vou pegar, vou excluir tudo aquilo que foi difícil na minha vida, você vai ver o tanto que você vai ficar fraco. Essa felicidade de Disneylândia é uma felicidade de uma criança, uma felicidade fantástica. A felicidade, essa que Bert Hellinger fala que é uma conquista da alma, envolve tudo. E veja bem, né? Um dia desses eu estava fazendo uma meditação, aí eu fiquei satisfeita com a insatisfação. Fiquei satisfeita com a insatisfação, porque eu entendi algo muito essencial, que sem os erros, sem as dificuldades, sem a insatisfação, para onde que eu vou? Eles dão o nosso rumo. Se eu não estou insatisfeita, se eu estou insatisfeita com a minha conta bancária, eu vou trabalhar mais. Se eu errei aqui, eu sei que por aqui não vai, eu vou por ali. Então, eu começo a dar um valor àquilo que parece feio, àquilo que parece ruim, ao invés de querer eliminar. Isso é o começo de uma grande felicidade.
um outro tipo de felicidade. E o Bert Hellinger, ele tem uma história linda. Ele tem uma história linda. Todos conhecem Orfeu, né? Aquele cantador grego famosíssimo e tudo, que ficou lá, ficou para a história, todos conhecem a história do Orfeu. Então ele fala assim, essa felicidade que a gente almeja, né, de ser bem-sucedido, estar em Hollywood, ter família, ter o que quer que seja, ter dinheiro, ter saúde, popstar, em comparação com uma outra felicidade, que é a felicidade da pessoa comum, que vive seu dia a dia, que tem o seu emprego. Ele falava, o outro Orfeu, é aquele que tocava no barzinho, é aquele que tinha uma vida normal. A felicidade, a iluminação, dentro da perspectiva hellingeriana, ela vem do dia a dia. Ou seja, eu estou aqui com você, conversando com todos vocês, estou respirando, estou com tudo que eu necessito, talvez tirando um copinho d'água, mas eu tenho que ficar satisfeita até com a insatisfação, porque ela também daqui a pouco vai me levar a apreciar essa aguinha de outra maneira, entende? Tipo isso. Perfeito, Isabela. Tem também uns trabalhos científicos que mostram como as pessoas, a atitude perante a vida, né? Então, eu venho defendendo a cultura do otimismo, né? Mesmo quando a gente está passando, como você está falando, mesmo no momento de insatisfação, mesmo no momento de desafio, a gente procurar olhar para o aprendizado, né? Porque, como você falou aí, né? A vida sem desafio fica sem graça, né? E esses desafios, eles nos levam exatamente a um aprendizado maior, a aprender a superá-los. E aí, quando a gente aprende a superar, nós podemos também servir as outras pessoas que passam por situações, e há também uma relação direta também com esse estado de felicidade, de bem-estar, quando a gente está fazendo bem, né? Então, fazer o bem, né? Ter um bom coração, ter uma boa intencionalidade. E os otimistas, né? Eles vivem mais, eles se recuperam mais rápido das cirurgias. Então, ou seja, quando nós passamos a ter uma atitude otimista diante da vida, não significa que a gente vai fechar os olhos para os problemas, mas nós vamos olhar mais para as soluções, né? Ou seja, nós vamos olhar para o aprendizado, nós vamos olhar para a oportunidade que a situação também nos proporciona, né? Isso que você está trazendo aí, outra coisa fundamental, né, que tem a ver lá com uma das ordens do amor, essa questão da exclusão, né? Então, sempre que estamos agindo no sentido de excluir algo, né, alguém ou algo dentro de nós a resistir, isso não é o melhor caminho. Gente, só lembrando que a Isabela depois vai passar um desafio para a gente. Todos os desafios, todas as dicas estão no canal do Telegram, tá? Então, no Facebook a gente está colocando, a Laís está colocando aqui o link, é clicável. No Instagram, o link não é clicável, mas você pode encontrar lá no meu perfil, né? Abaixo da descrição do meu perfil, tem lá um link, você clica, vai lá, Desafio Destrave Sua Vida, e aí você se inscreve no canal do Telegram, que você vai ter todas as dicas e desafios, referências bibliográficas. Inclusive, uma pessoa me pediu aí a referência bibliográfica do livro da Medicina da Floresta, Dr. King Lee. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram para vocês. Vou colocar 2 livros que eu estou lendo, o do Dr. King Lee e o do pesquisador austríaco também. É um conteúdo extraordinário. Isso, Alice, eu acho que eu precisaria terminar aqui. Muitas pessoas, eu falei, não, lá, né, nessa live com o Alice Lima eu vou contar um pouquinho da minha história. Hoje, se eu estou aqui falando sobre a felicidade, foi porque, em grande medida, eu experimentei uma grande infelicidade, né? Então, eu posso também dizer que eu conheço esse caminho por dentro do que significa sair de uma depressão profunda, onde, olha, para você ter uma ideia, Alice, como as coisas podem mudar. Isso é uma esperança para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu acordava de manhã, Alice, eu tinha tanta dor interna, que eu saía assim, naquela época, rezando com o meu tercinho na mão, andando em cima das pedrinhas para poder sentir dor fora. Então, a dor pode ser tão grande dentro, né? Como a gente vê aí nesses jovens que estão se automutilando, que é melhor sentir dor fora, uma dor física. Então, é real que a infelicidade, que a depressão, que o Bert Hellinger nem diz que depressão é infelicidade, hein? Ele diz que depressão é a sensação de vazio, é quando eu não posso ter um dos pais no meu coração, especialmente a mamãe. Então, olha só. Exatamente. Então, tem uma relação direta da depressão com relação com a mãe, né? É um ou o outro pai, porque não existe na constelação familiar nenhuma regra, ou mesmo os dois. Eu não posso ter ou mesmo os dois, né?
dentro de mim. Ou seja, Então, também, exclusão de pai e mãe é um processo praticamente, né, que leva diretamente a um estado de depressão e a infelicidade. É um caminho, né, por um lado, a certeiro, vida né? anda para frente, mas por outro, vou te dizer, quanto mais a gente volta para o papai e para a mamãe, mais para frente ela vai. Também tem isso, entendeu? Sim. Então, eu posso dizer que aqui, e poder estar falando sobre esse assunto que me encanta, também tem a ver por ter conhecido uma grande infelicidade, um grande vazio, né? Então, com tudo, vai da nossa capacidade de olhar para aquilo que nós passamos, de lidar com aquilo que nós passamos, e quando a gente passa como eu, poder estar disposto, e como você, com certeza, porque é um ajudante, poder estar a serviço. E isso nos traz uma imensa felicidade, poder ajudar o outro. Aí eu até me lembro daquela historinha, né, da diferença entre o céu e o inferno, né, dos cotovelos, né? Os cotovelos estavam trocados, então a diferença entre o inferno é que as pessoas tentavam se alimentar sozinhas e o céu eu dava comidinha na boca do outro, né? Então, com certeza, estamos unidos, necessitamos um dos outros. Existe uma dimensão de nós mesmos que é o outro, que é o grupo, que é o planeta. Então, ser feliz também é estar presente consigo mesmo e para o outro. Perfeito, Isabela. Então, você tocou aí nessas pesquisas de Harvard, né? Vem sendo também feita na Universidade de Yale, né? Então, duas coisas importantes. Nós somos seres relacionais, então os relacionamentos impulsionam, a qualidade dos nossos relacionamentos impulsiona a nossa felicidade, sobretudo o relacionamento com os pais e o relacionamento com nós mesmos, né? E aí a questão da gratidão, né? Então você trouxe também, hoje vem sendo estudada também como uma ciência, né? Então a ciência da felicidade associada a essa capacidade da gente agradecer. Então agradecer as mínimas coisas que a gente não está agradecendo, eu não costumo agradecer, né? Nós não estaríamos fazendo aqui essa live se não tivesse energia elétrica, né? Se não Exato. tivesse a internet funcionando, enfim. Então, Não, assim, se não tivesse uma cadeira para eu ficar sentado aí ia ficar mais desconfortável. Então, são inúmeras coisas que nós podemos perceber que nós temos um certo conforto na nossa vida e que simplesmente a gente esquece. Chega em casa, tem água para beber, tem água para tomar um banho, tem a luz elétrica, né, que permite ligar um chuveiro com água quente. Então, enfim. Então, assim, expressar mais a gratidão e antecipar, né, também, quanticamente falando, nós podemos antecipar o estado da gratidão em relação àquilo que a gente quer que se manifeste na nossa vida, né? exato. Então, Muito bem. você de repente pode falar um pouco sobre isso aí, dessa antecipação, criar estados futuros no presente, né? Isso também é uma forma de você criar um ambiente mais favorável interiormente. Exatamente, porque um dos trabalhos da constelação familiar, né, já se sabe que o nosso inconsciente ele existe, ele se expressa por meio de imagens, não é verdade? Então, como eu falei, para a gente poder ter esse estado de felicidade é necessário uma disciplina. E no caso da Hellinger Ciência, essa disciplina ela envolve um tipo de purificação, né? Você falou aí, vamos agradecer pela água, vamos agradecer pela luz, vamos agradecer pela internet. Isso é uma disciplina. Isso é uma disciplina espiritual, entende? Assim, no sentido de que eu me coloco eu quero mais felicidade, eu quero mais dinheiro, eu quero mais bem-estar. Eu vou ter uma disciplina, por exemplo, de agradecer, ou eu vou ter a disciplina, por exemplo, de quando alguma coisa que me traga sofrimento acontecer, eu poder ter esse desapego, esse distanciamento, esse centramento. Da mesma maneira, quando uma coisa também muito boa acontecer, porque o desapego, o centramento, o distanciamento é para tudo. Para tudo. Isabela, deixa eu dar só um aviso aqui, porque pode cair no Instagram a qualquer momento, porque o Verdade. Instagram é 1 hora. Aí se cair, eu volto aqui para a Isabela fazer o fechamento e também passar os desafios. Lembrando que os desafios vão estar lá no grupo do Telegram, viu, gente? Então, pode ser que caia a qualquer momento aí no Instagram e aí vocês fiquem ao vivo que eu vou reiniciar e vocês passam a acompanhar depois. Pois é, então eu estava falando aqui sobre a disciplina, sobre essa necessidade de purificação e das imagens internas. Veja bem, a purificação dessas imagens internas, cada um pode fazer consigo mesmo. Por exemplo, eu fecho os olhos e imagino a minha mãe. Ou eu fecho os olhos e imagino uma pessoa com qual eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Que imagem é essa que surge?
Que pensamento é esse que surge? Que emoção é essa que surge? Entende? O trabalho, aí a gente já poderia até falar do desafio, né, Wallace? Porque, na verdade, antes de cair essa conexão, a gente já poderia passar o nosso desafio. Eu Pode, acho. pode. Agora que deve estar caindo em 2 minutos ou em 1 minuto, né? Não sei se você pode começar e se cair a gente retoma. Então, O eu link acho. na bio, só para dar um toque aqui para a Rebeca, na bio você tem um link lá, Rebeca, que é um link, você tem um link logo abaixo da bio, clica nesse link, quando abrir o link, vai abrir uma série de opções. Uma dessa é o Destrave Sua Vida, né? É o desafio Destrave Sua Vida. Você clica lá que vai para o Telegram. Pois não. Não, então, eu acho que esse desafio ele tem a ver com essa purificação das nossas imagens, dos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E a gente poderia escolher cada uma pessoa ou uma situação que é difícil para nós. E o desafio seria, então, dizer sim, sim, e transformar as imagens e os sentimentos e os pensamentos que nós temos em relação a essa pessoa, simplesmente dizendo sim. Então, eu até estava comentando com o Wallace, quando ele me convidou para fazer esse desafio, que seria mais ou menos assim, colocar no nosso Facebook ou no nosso coração, no nosso dia a dia, ele sim, ela sim, eles também. Então, o desafio é, para aquilo que é mais difícil para cada um nesse momento, dizer Isabela, caiu aqui no Instagram, viu? Eu vou, eu vou chamar de novo, aí você faz o mesmo mecanismo. Você entra e faz o pedido, tá certo? ok. Para que você possa concluir aí o desafio. O Instagram, ele corta automaticamente, precisamente quando dá 1 hora, ele automaticamente ele Agora parece que entrou, né, Wallace? Então, já aqui, ó, vou É, solicitar. eu já entrei, você pode solicitar, pronto, aí você vai solicitar aqui, pronto, já estou autorizando, daqui a pouquinho você vai estar ao vivo também. Então, Pronto, já estamos aqui de novo com a Isabela Oliveira, ela estava exatamente falando do desafio, né, do desafio sim. de hoje, né, que aí você pode concluir aí, pode reforçar. Então, o desafio que eu deixo para vocês é parte dessa ideia da importância de se fazer uma purificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas imagens em relação àquilo que é difícil na nossa vida, né? Então, seria hashtag ele sim, hashtag ela sim, hashtag aquilo sim. Ou seja, dizer sim para aquilo que nesse momento é mais difícil. Seja uma pessoa, seja uma situação, observar os nossos pensamentos em relação a essa pessoa, os nossos sentimentos, e buscando purificar. E como a gente purifica? A gente purifica olhando, porque antes, de um modo geral, Wallace, todo mundo fala, ah, meu pai me bateu, mas antes ele te deu a vida. Ah, fulaninho agora não paga a pensão, mas antes não foi gostoso? Então, de um modo geral, a gente consegue fazer essa purificação voltando para o início delicioso da existência do que quer que seja. Entendeu? Mas também, uma outra maneira de fazer essa purificação foi como eu falei, às vezes olhar isso que está acontecendo num contexto muito maior. Então, eu posso olhar, por exemplo, para aquilo que está acontecendo no país ou numa determinada situação e falar assim, interessante, quem sabe isso também não está a serviço de algo maior que eu ainda não sei. Então, assim, eu vou purificando e podendo dizer sim para aquilo que é difícil, que realmente me incomoda. Isso também tem o direito de pertencer. Esse é o meu desafio. Maravilha, gente. Então tá aí o desafio da Isabela. Então você escolher alguém ou uma situação e ao invés de entrar no campo da resistência, né, também quando a gente olha do ponto de vista quântico, quando nós estamos resistindo a algo, quando nós estamos dizendo não a algo, é como se a gente num nível vibracional a gente está se conectando àquilo que a gente está negando, entende? Então, é muito mais fácil a gente estar atraindo as experiências que a gente nega e resiste. Então, o dizer sim também
é uma forma de você dizer, ok, eu aceito o que está acontecendo e qual é o aprendizado que isso tem, o que é que me proporciona, né? Então, esse acolhimento também cria uma possibilidade de você olhar para a solução e não ficar simplesmente emaranhado ali no problema, que é o mais comum, que a nossa mente analítica fica ali emperrada no problema e remoendo, e remói, 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 e você termina exatamente atraindo aquilo que você não quer, né? Junto com o problema está sempre a solução, só que a solução está num outro nível e ela nos exige um preço, e esse preço sempre passa por uma ampliação de consciência. E assim, terminando assim a minha participação no dia de hoje, eu gostaria de deixar aqui um parabéns para o meu querido professor Bert Helling, porque amanhã ele estaria fazendo aniversário, né? Como talvez todos saibam. É amanhã? Seria amanhã, é? Seria amanhã. Que legal. Parabéns Então, para ele. vamos mandar boas vibrações para o mestre. Um último ensinamento, partindo daquilo que você colocou aqui, né? Isso que você falou foi fundamental, ou seja, aquilo que eu odeio, por exemplo, eu estou negativamente conectada, ele está presente no meu coração de qualquer maneira. Tudo aquilo que eu quero excluir, eu estou conectada. Mas o que o Bert Hellinger descobriu especificamente em relação aos nossos pais e, obviamente, em primeiro lugar, em relação à mãe. Quando eu digo sim, o que acontece? Aquilo que é, entre aspas, ruim dessa pessoa, difícil dessa pessoa, quando eu tomo essa pessoa completamente no meu coração, aquilo que é ruim fica fora. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade, não, se eu amar minha mãe, eu vou ficar desse jeito igualzinho ela, ou se eu amar meu pai, eu vou ficar igualzinho ela, ou então se eu amar fulano de tal, eu vou estar dizendo sim para o seu comportamento que eu acho terrível. Mas não, o que o Bert Hellinger descobriu é que quando eu digo sim e tomo essa pessoa, essa situação para dentro do meu coração, aquilo que é ruim fica fora. Isso foi um descobrimento fantástico, dos muitos que nós temos a agradecer. Te agradeço muito, Wallace, e a todos vocês aqui que me acompanharam, nos acompanharam nesse dia. Fico à disposição, Wallace, para outros eventos maravilhosos como esse. Desejo aí que o destrave muitas vidas. Pois é, Isabela, gratidão por mais uma participação brilhante sua, por todo o conteúdo precioso. Tá? Nós vamos colocar daqui a pouco lá no Telegram, lembrando as pessoas que não se inscreveram aí no Telegram, lá você encontra as dicas do dia e também o desafio do dia, né, que a Isabela fez aqui, nós vamos colocar lá no Instagram. Vou estar também colocando a bibliografia sobre a medicina da floresta, do Dr. King Lee, do austríaco que eu falei. Se a Isabela quiser mandar alguma referência bibliográfica também, fica à vontade, que aí a gente vai preparar e a nossa equipe coloca lá no... Vou mandar a história do Orfeu, vou mandar uns trechos do Bert Hellinger sobre a felicidade, tem aforismo maravilhoso, vou mandar. Maravilha, pronto. Hoje dá, Wallace, dá, é tão bom, a gente tão feliz. Então você me manda no privado, pelo WhatsApp, que aí eu compartilho lá no grupo do Telegram. Então, gente, uma boa tarde para vocês e amanhã eu estarei falando sobre café quântico, eu estarei falando sobre estilo de vida, sobre suplementos, né, que me levam a estar vivendo uma cultura de prevenção das doenças e promoção da saúde e estilo de vida. Então, vou trazer para vocês uma reflexão, inclusive, sobre essa questão da cultura, do otimismo, né, aprofundar um pouco do que a gente falou hoje sobre essa questão da gratidão, né, ou seja, de você estar num ambiente interno que favoreça você ser mais feliz. Complementando essa live de hoje, eu vou trazer também alimentos e suplementos que criam também um ambiente mais favorável. Alimentos naturais que você vai encontrar na natureza e os suplementos que são também alimentos encapsulados. Ao meio-dia, né, eu tenho uma surpresa também amanhã para vocês. Tá? Então, amanhã, ao meio-dia, é um encontro marcado. Tá? E na terça-feira será o último dia do nosso desafio Destrave Sua Vida, com a Cleusa, que é uma pessoa que passou por um processo de transformação, assim, uma coisa incrível. É um exemplo, nós vamos trazer um exemplo de vida. Ela mora em Cascavel, no Paraná. Ela me ligou recentemente e nós passamos quase uma hora conversando. Eu fiquei muito impressionado com a história dela, né? E é uma história de superação, de destravamento da vida em várias áreas, e ela vai contar para a gente em detalhes o que é que ela fez. Então é muito importante, porque é um exemplo prático de como você pode, de fato, destravar a sua vida. Por isso nós estamos colocando esses desafios, e foi exatamente nessa busca de superar desafios, né, que a Cleusa
né, deu um salto quântico na vida dela gigantesca. Então, eu convido vocês, segunda e terça são os 2 dias do Desafio Destrave Sua Vida. Isabela, uma boa tarde para vocês, um grande abraço aí, pessoal da Hering, uma boa tarde para todos vocês, um excelente final de domingo aí para todos, e amanhã aguardo vocês ao meio-dia. Tchau, Tá tchau. ótimo, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Vou encerrando aqui por etapas. Vamos encerrar aqui agora no Zoom.